Olá! As monções podem deixar uma cidade irreconhecível e o granizo pode transformá-la em um campo de batalha. Hoje você verá como o clima pode ser severo e como essas manifestações da ira da natureza podem custar caro às pessoas. Vamos lá! Em setembro de 2013, o Colorado sofreu uma série de desastres naturais. O estado não teve sorte. Uma frente fria lenta e uma monção quente e úmida do sul se encontraram sobre ele. As chuvas torrenciais causaram inundações e as águas da enchente se espalharam por quase 320 quilômetros ao sul. Foi declarado estado de emergência em 14 condados, que foram os mais afetados pelo mau tempo. Bem-vindo à região mais ensolarada da Europa. A província espanhola de Almeria fica no sul do país e é conhecida por sua rica história e bela arquitetura. E também pelo fato de que recebe 320 dias de sol por ano. Mas em setembro de 2015 a região ficou irreconhecível. Essas imagens foram filmadas na pequena cidade de Adra, que foi a mais afetada pelas fortes chuvas. As ruas tranquilas se transformaram em rios turbulentos em um instante. Eles arrastaram carros estacionados e tudo que foi acidentalmente atingido pela correnteza. 50 casas, 30 lojas e 200 carros foram vítimas da natureza. Ao todo, 14 províncias foram afetadas e em todas elas foi emitido um alerta oficial. Joanesburgo é a maior cidade da África do Sul. No dia 9 de novembro de 2016, ocorreu uma grave catástrofe natural. Durante o dia, a cidade foi atingida por uma tempestade que se transformou em uma forte chuva de granizo. Nesse período, foram registrados 150 milímetros de precipitação. Centenas de carros ficaram presos nas ruas alagadas, reféns do mau tempo. A administração local teve que gastar quase 4 milhões de dólares para ampliar o sistema de águas pluviais e acelerar a drenagem nas ruas. No dia 10 de julho de 2016, um homem gravou as condições climáticas severas que chegaram à Dakota do Norte. Granizos com mais de 8 centímetros de diâmetro atingiram a região, derrubando árvores e deixando amassados nos carros. Na época, o granizo atingiu todo os Estados Unidos e causou prejuízos estimados em $1 bilhão. Dickinson, uma cidadezinha no sudoeste do estado, foi a mais afetada. O gestor de emergência da cidade afirmou que após o granizo, a cidade parecia uma zona de guerra. Parece que alguém está atirando lá do céu no lago. Porém, trata-se apenas de uma chuva de granizo que foi registrada no Colorado em agosto de 2018. Pedras de gelo do tamanho de bolas de ping-pong caíram do céu com tanta força que danificaram telhados e veículos facilmente. Milhares de residências e estabelecimentos comerciais ficaram afetados por esse clima. Golf ball sized hail for a second there. Look at that. A natureza claramente não estava de bom humor no dia 8 de maio de 2017 e decidiu descarregar sua raiva no estado americano do Colorado. Primeiro, os moradores da região viram um raio no céu e em seguida começou a chover granizo do tamanho de bolas de golfe. Aparentemente, o principal alvo da mãe natureza foi o shopping Colorado Mills. That was falling from the sky. Yeah, look at that. Oh my God. My car's probably it might be big one, man. It's coming back. No! My car! No! My car!
Quando o granizo começou a derreter, o shopping ficou inundado. 12 centímetros de água invadiram a maioria das lojas e boutiques, obrigando funcionários e clientes a abandonar o edifício. Ao saírem para a rua, as pessoas ficaram chocadas. Seus carros estavam completamente destruídos pelo granizo. A tempestade bateu todos os recordes e foi a mais cara da história do estado. O total dos pagamentos de seguros foi de quase $1,5 bilhão de dólares. É por isso que durante uma tempestade é melhor ficar em um lugar seguro. A natureza pode ser bem cruel. O vento pode causar sérios prejuízos às cidades, especialmente se trouxer chuvas intensas. Foi assim que a cidade indiana de Chennai ficou em novembro de 2021. Um ciclone trouxe uma chuva torrencial que em apenas uma noite inundou a maioria das ruas. A chuva foi logo considerada a mais forte desde 2015. Devido a ela, o tráfego ferroviário foi suspenso, então as pessoas se viraram como puderam. Esse tipo de clima é provavelmente a principal desvantagem de se viver à beira-mar. No dia 9 de outubro de 2023, a província mais bonita da Tailândia foi atingida por enchentes. Os campos de arroz, as plantações de chá, os bosques, tudo ficou debaixo d'água. A monção trouxe chuvas torrenciais para o norte do país, que elevaram o nível da água a 4 metros. Foram afetadas 1.300 propriedades, das quais centenas de pessoas tiveram que ser evacuadas. Desta vez, a temporada anual de chuvas de monção foi muito mais severa do que o normal. Quando chuvas fortes chegam depois de altas temperaturas, isso quase sempre causa inundações, mas raramente elas são tão grandes. No dia 24 de setembro de 2025, várias cidades do sul da China foram atingidas pelo tempo ruim. A monção veio diretamente de Taiwan. Por causa dos ventos fortes e das chuvas torrenciais, as autoridades emitiram um alerta vermelho, mas o alerta foi pouco para os moradores da região. Na região costeira, o maior perigo era o mar. Ondas de quase 3 metros de altura atingiram o litoral e inundaram dezenas de ruas e prédios. A velocidade do vento chegou a 265 km por hora, por isso ficou perigoso até mesmo dentro dos prédios nas regiões sul da China. Escolas, fábricas e serviços de transporte foram fechados na hora. As autoridades tiveram que evacuar quase 2 milhões de pessoas para o norte do país, onde o tufão foi perdendo força e deixou de ser tão mortal. Felizmente, o aeroporto Biratnagar, no Nepal, costuma ter uma aparência bem diferente. Mas foi nesse estado que ele ficou no dia 20 de outubro de 2021. Choveu muito na região por vários dias, o que fez com que o rio mais próximo transbordasse. O aeroporto inundado não tinha como funcionar normalmente, então foi fechado por 3 dias. Todos os voos para lá foram cancelados até que o serviço finalmente fosse restaurado. Se você pesquisar a cidade canadense de Red Deer, vai ver uma natureza incrível e paisagens lindas, mas às vezes ela não é tão pitoresca quanto nas fotos. Essas imagens foram registradas em julho de 2017, quando uma tempestade de granizo atingiu a cidade. Algumas pessoas tiveram azar de estar na rua naquele momento.
Segundo relatos, alguns minutos antes, o sol ainda brilhava no céu e todos estavam curtindo tranquilamente. A mudança brusca no tempo deixou todo mundo chocado. O calor do verão deu lugar a uma forte tempestade de granizo que expulsou todo mundo da praia num piscar de olhos. No dia 16 de maio de 2025, a cidade de St. Louis, no Missouri, ficou mergulhada na escuridão. Nuvens negras cobriram a cidade, trazendo ventos fortes e chuvas. Esse tempo ruim se espalhou por 32 quilômetros nas áreas vizinhas e causou uma destruição enorme. Desde 2011, essa foi a tempestade mais forte na cidade. Os especialistas estimaram os prejuízos em 1,6 bilhão de dólares, o que fez com que o estado tivesse que pedir ajuda federal. Em julho de 2025, o Texas ficou irreconhecível. As monções trouxeram umidade tropical e chuvas fortes para a região. A enchente começou no dia 4 de julho e várias cidades entraram em estado de emergência. Em apenas algumas horas, uma das regiões teve o volume de chuva que normalmente cai em 4 meses. Nos dias seguintes, as chuvas se deslocaram de uma área para outra, deixando inundações por onde passavam. Organizações de caridade distribuíram dezenas de milhões de dólares em ajuda e muitas empresas de alimentos ajudaram as vítimas com comida e água potável. O desastre natural uniu todas as pessoas do estado. Elas tiveram que se unir para lidar com as consequências das enchentes. Brisbane é a capital do estado de Queensland e a terceira cidade mais populosa do leste da Austrália. Por causa do clima não muito bom, chove a maior parte do ano por lá. Por isso, os moradores não ficaram muito surpresos quando, no dia 27 de novembro de 2014, uma forte tempestade de granizo atingiu a cidade. A velocidade do vento chegou a 141 km por hora. As fortes rajadas de vento ajudaram o granizo a atingir carros e telhados de casas e derrubar galhos de árvores. Os estragos causados por essa tempestade foram terríveis. Mais de 100 mil casas ficaram sem energia elétrica e os telhados de 2.000 edifícios foram danificados. No aeroporto local, vários aviões capotaram. Depois de alguns meses, quando todos os estragos já tinham sido resolvidos, as autoridades conseguiram calcular o prejuízo. Ele chegou a 1,1 bilhão de dólares, incluindo todos os pagamentos de seguros. Em Brisbane, tempestades ocorrem todo ano, mas essa aqui ficou na memória dos moradores da região por muito tempo. Ela durou só meia hora, mas causou um estrago enorme. Em setembro de 2025, chuvas fortes e ventos intensos chegaram à província de Tianjin, na região central da China. A monção trouxe um tempo que derrubou árvores e inundou ruas. Até mesmo postes de luz e placas de trânsito caíram. Muitas estradas ficaram bloqueadas e não havia mão de obra suficiente. Algumas pessoas desobstruíram as vias por conta própria. Outras tiveram que dirigir pelas ruas inundadas, isso se seus carros aguentassem. Quando se fala do Texas, as pessoas logo pensam em canyons e desertos. Nas fotos, o estado parece estar sempre passando por uma seca, mas isso é um engano. Esse tipo de clima também acontece por aqui. Essas imagens foram registradas na cidade de Wylie no dia 11 de abril de 2016. Tudo começou como uma tempestade normal, mas depois o vento trouxe também uma chuva de granizo.
A chuva foi tão forte que afetou 80% das casas. O prejuízo total foi de 300 milhões de dólares. E isso apesar dos meteorologistas terem classificado a tempestade como insignificante. A população da Austrália vai se lembrar por muito tempo de dezembro de 2023. Nessa época, ocorreram as monções mais intensas da história do país. Em poucos dias, a tempestade ganhou força e atingiu a terra com chuvas intensas e ventos de 220 km por hora. O nível máximo de precipitação foi registrado perto do rio Daintree, em Queensland. Lá, a água subiu mais de 2 metros. Em poucos dias, as chuvas e os ventos causaram prejuízos de 670 milhões de dólares americanos ao país. Dallas, Colin e Fanning foram atingidos ao mesmo tempo por uma forte tempestade de granizo. No dia 13 de junho de 2012, vários condados do estado do Texas foram atingidos por fortes chuvas. As bolas de gelo tinham tamanhos que variavam de laranjas a bolas de beisebol. Não é difícil imaginar os estragos que milhares de granizos desse tamanho podem causar. As autoridades disseram que os prejuízos para o estado chegaram a quase $1 bilhão. É verdade que a água não parece ser algo forte ou ameaçador, mas ao ver essas imagens, você percebe logo que não dá para subestimar a força da natureza. O sudeste da Espanha parece um paraíso, mas às vezes o tempo fica horrível por lá. No dia 17 de dezembro de 2016, chuvas torrenciais causaram uma enchente por lá. 400 milímetros de chuva caíram em várias regiões. Valência, Múrcia, Catalunha e até mesmo as Ilhas Baleares foram afetadas pelas chuvas torrenciais. Nas duas primeiras cidades, centenas de pessoas foram evacuadas, escolas foram fechadas e muitas estradas foram bloqueadas. Essas chuvas foram das maiores já registradas na Espanha. Esse é um dos muitos motoristas azarados de Oklahoma que ficou sem saber o que fazer enquanto um granizo forte destruía seu carro. There's not a thing I can do about it either. Um cara do Texas viu que o tempo estava piorando e decidiu tirar seu caminhão de perto de uma árvore. Parece que ele sabia como as chuvas de monção podem ser fortes. Quem não gostaria de ter essa intuição? Essa parede ficou imóvel por anos e nem mesmo ventos fortes conseguiam abalá-la. Mas a precipitação após um temporal conseguiu derrubar os tijolos em poucos segundos como se fossem cubos de brinquedo. Yeah, it's pretty crazy, huh? That conking me on the head. Hey, Dad! Getting pounded by hail. Hey, guys! Hold that, and I dare you to run out there. Dude, look at that! Oh, yeah! Phoenix é a capital do estado do Arizona, que fica no sudoeste dos Estados Unidos. Os turistas adoram visitar a cidade por causa do clima ensolarado e quente o ano todo. Mas o dia 5 de outubro de 2010 foi uma exceção. Look at that. Just look at that. That is insane.
Pedras de granizo com quase 5 centímetros de diâmetro quebraram janelas, arrancaram telhados e deixaram amassados nos carros. Os estragos causados pelo tempo ruim chegaram a quase 3 bilhões de dólares. Esse valor ajudou o estado a ficar em primeiro lugar na lista dos estados com mais perdas de bens segurados em 2010. No dia 13 de junho de 2012, algumas áreas no norte do Texas foram atingidas por tempestades. O granizo caiu em várias cidades e em alguns lugares foi bem mais forte do que o normal para a região. Nessas imagens gravadas em Lakewood, dá para ver pedras de granizo com quase 11 centímetros de diâmetro. Look at that is golf ball. That is baseball now. Oh my God. Look at this. Look at that. Oh my God. It's raining trees. It's like literally a hailstorm. Quando essas bolas de gelo começaram a cair do céu, elas causaram estrago em centenas de casas e carros. O estado teve que gastar 900 milhões de dólares para cobrir os prejuízos causados pelo tempo. Look at the flood. That is what you call a flash flood too. I was trying to call you going, did you see this? No dia 16 de junho de 2011, em Altus, Oklahoma, o dia foi quase todo ensolarado. Os meteorologistas anunciaram uma pequena chance de chuva ao anoitecer. Por isso, os moradores da cidade tiveram uma surpresa. Nessa situação, só quem teve sorte foram as pessoas que fizeram seguro para seus carros. Sim, geralmente é preciso esperar um tempo para receber o pagamento, mas é melhor do que deixar seu carro à mercê do mau tempo. Em 2012, ocorreu uma enchente no sul da Colômbia Britânica, no Canadá. Em todos os aspectos, ela foi similar à que ocorreu no mesmo local em 1997. A monção trouxe grandes chuvas, um riacho transbordou e começou a inundar a região. Quando a água arrastou um carro, ele ficou preso debaixo de uma ponte nova. O que aconteceu foi que as autoridades locais a construíram sem levar em conta a possibilidade de desastres naturais repentinos. Isso causou um entupimento e a água começou a subir ainda mais. Um casal cujo negócio foi afetado pela enchente processou o governo local. Eles ganharam o processo e, para as autoridades, os danos causados pelo mau tempo aumentaram drasticamente em 2 milhões de dólares. Este foi o tamanho do granizo que caiu na pequena cidade de Grafton, na Virgínia Ocidental, no dia 28 de abril de 2016. A polícia local recebeu 9 relatos de chuvas extremas em diferentes áreas. Portanto, o cinegrafista não foi o único a passar por condições climáticas tão adversas. Bem no meio do estado de Nova Jersey, há uma pequena comunidade chamada Princeton Junction, com só 2.500 pessoas. No dia 30 de julho de 2016, esse lugar apareceu em todos os noticiários do estado. Choveu muito na região, o que é bem raro por lá. O nível da água ficou tão alto que a estação ferroviária local ficou parecendo um parque aquático. Naturalmente, o tráfego de trens foi suspenso durante esse período. As chuvas fortes e a pouca visibilidade na estrada não foram a pior parte. No mesmo momento, o vento chegou a 140 km por hora.
Ele quebrou janelas, arrancou telhados e derrubou árvores. Quase 70 mil casas ficaram sem luz por um tempo. E até mesmo o exército teve que ser chamado para ajudar a resolver a situação. No dia 10 de setembro de 2014, na estação Shinkoya, em Tóquio, as pessoas tiveram que caminhar pelas águas. Elas queriam se esconder no metrô porque estava chovendo muito forte lá fora, mas toda a água escorreu e inundou a estação. Quando uma área próxima a um rio recebeu o equivalente a 2 meses de chuva, o nível da água subiu tanto que não coube mais no leito. No dia 6 de julho de 2017, esse rio, em uma pequena cidade da Rússia, transbordou e começou a destruir tudo em seu caminho. Mesmo os edifícios que conseguiram resistir ficaram tão destruídos pela água que foi impossível permanecer neles. Na parte sul do estado do Kansas, no rio Arkansas, fica a maior cidade do estado, Wichita. Talvez por causa disso, em setembro de 2015, ela foi atingida por uma chuva de granizo incrivelmente forte. A chuva cobriu uma área de 8 por 24 quilômetros. Não foram só casas e carros que foram afetados. Os granizos danificaram também 3 aeronaves que foram imediatamente rebocadas para um hangar. Depois dessa manifestação da fúria do tempo, as seguradoras receberam 35 mil pedidos de indenização por danos materiais. Um piloto japonês mostrou como é uma forte tempestade de granizo vista de fora. É um espetáculo surpreendente. A parede de precipitação parece prender a área numa jaula de mau tempo. E enquanto lá fora está seco, calmo e ensolarado, lá dentro é um caos total. Quando o ar quente e úmido sobre Queensland foi substituído por um vento frio do sul, isso causou instabilidade. Apesar de terem surgido vários focos de precipitação, o maior deles ocorreu no centro da cidade. Veja as imagens que os moradores da região conseguiram registrar. Em algumas imagens, a chuva de granizo parecia o apocalipse. Ao anoitecer, a tempestade chegou ao mar e deixou a terra em paz. Infelizmente, as consequências do vento forte e do granizo tiveram que ser enfrentadas por muito mais tempo do que durou o cataclismo. Quando as pessoas vão a Dubai, elas vão atrás do sol e do calor, que às vezes pode ser extremo. Mas em 2024, muitos turistas encontraram um clima bem diferente. No dia 16 de abril, a monção trouxe chuvas fortes com um volume recorde de precipitação para Dubai e Abu Dhabi. Foi um daqueles raros momentos em que o deserto não estava nada seco. Vários voos foram cancelados e as pessoas tiveram que ficar horas nas salas de espera para sair dos aeroportos. A tempestade não ficou só nos Emirados Árabes Unidos. Depois ela seguiu para o Bahrein e algumas áreas do Catar.